Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos entrevistando a autora Flávia Matos. Ela faz parte do Desafio Mari Salles, acho que desde o ano passado. E vamos saber um pouquinho mais da carreira dela. A intenção aqui é inspirar outros autores e a gente tem insight para a nossa própria carreira. Então vamos lá, Flávia Matos. Quem é você? Quem é a autora? Fala um pouco de você, sem biografia aqui, tá? Realmente eu quero saber quem que é a pessoa que virou a autora Flávia Matos. Oi, boa tarde, Mari. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É um bate-papo muito rápido, mas vamos lá. Quem é a autora Flávia Matos? Sendo bem sincero, estou me descobrindo quem realmente é a autora Flávia Matos agora, porque é muita coisa. Quem realmente vê de fora, é só sentar e escrever um livro, mas não é muito além disso. E a autora Flávia Matos é essa pessoa que gosta de colocar as histórias que tá sempre ao meu redor no papel e dar um final feliz, né? Por mais que a gente vê que a vida é um pouco dura, mas não, ela é doce, ela é maravilhosa. Ah, Então, então Flávia essa sou Matos é eu. romântica e esperançosa. Sempre só romântica incurável, canceriana na veia. Ah, é o time das cancerianas, é isso. Você começou quando, Flávia? A escrever, a Quando que eu comecei a publicar escrever? nessa. Isso. Nossa, eu tava na minha faculdade de história, foi quando eu me apaixonei pelo mundo da escrita. Olha que coisa louca, né? Fazendo faculdade de história, você lê muito. Então, lá em meados de 2014, meu professor na época falou que a gente precisava ler algo paralelo, né? E também foi no boom dos 50 tons de cinza. Eu ia para a faculdade aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo. Não, não sou de São Paulo, né? Sou natural do Ceará, mas eu moro em São Paulo. Passava no metrô e vinha aqueles cartazes gigantes dos 50 tons. E eu confesso que eu sempre tive sabe aquele preconceito? Ai, porque é só mais um livro, né? E tava todo mundo falando, e eu nunca tinha lido nada referente a esse gênero. Então, aproveitei que o meu professor tinha falado que a gente precisava ler algo paralelo, então eu ganhei um livro, na realidade foi de fantasia, chamado A Maldição do Tigre. Foi quando eu me apaixonei por esse universo. Eu falei, não, eu preciso ler algo a mais. Aí foi quando me presentearam com 50 tons. Eu, É o ok, vamos lá, universo entregando para de preconceito. olha o universo. E aí eu falei, ok, vou dar uma chance, sendo que eu li os 3 livros em uma semana, né? Porque a pessoa não gostava, ler os 3 livros. E aí, quando eu li os 3 primeiros livros, eu falei assim, não, eu preciso encontrar, eu quero saber mais, e comecei a consumir muito desse gênero. E aí foi quando, na época, eu estava num antigo relacionamento, e ele falou assim, por que não você escrever a sua própria história? Falei, pois é. Aí eu peguei e vim para o meu famoso caderno e caneta. Realmente, a gente sempre começa lá Nossa, do você foi básico. lá no caderno. Fui no caderno e comecei a escrever. Foi quando eu conheci o Wattpad. E aí eu conheci o universo da literatura nacional, porque até então só conhecia a Raquel de Queiroz, né? Porque é a minha autora favorita e a minha conterrânea. E eu falei, não, é aqui. E eu me apaixonei, desde então eu comecei a rabiscar e foi. E aí foi quando eu fui atrás do. Passei um bom tempo depois sem escrever, né? Aí quando foi em 2017, eu fui atrás de editora. Aquele lindo pensamento, preciso publicar meu livro através de uma editora. Enfim, publiquei meu primeiro livro por uma editora, fui à Bienal do Livro em 2018, tive aquele gostinho que eu sempre falo, que a Bienal do Livro é a Disney para os leitores e para os autores, né? Eu me senti num parque de diversão em 2018. Então, desde então não parei de escrever. Parei sim, minto. Olha eu mentindo aí na minha cara. Parei 2018 sim. também foi a minha É, primeira Bienal. Olha a coincidência.
Também foi minha Gente, aquela primeira. Bienal ali pra mim foi, Em São Paulo, nossa, Tabata. e muito, gente, sério, meus pés, pelo amor de Deus, assim, é uma saudade desses eventos. Então, desde 2018, na Bienal, eu estava até comentando com outras autoras que eu sinto falta daqueles eventos, que São Paulo tinha muito eventos em cafés, em bibliotecas, e hoje não tem mais isso. Então, fui dando a cara a tapa o que que a gente tem que fazer como autor, né? E fui divulgando, entregando marcador, entregando brindes. E aí, quando veio em 2018, não, 2020, na pandemia, eu falei, não quero mais saber desse mundo. E aí eu parei de vez. Olha só, Só você, que muitas autoras surgiram na pandemia, a pandemia te afastou desse meio. Que interessante. muito, porque assim, pra você ter noção, Mari, eu fiquei tão avessa, é porque acho que tinha acontecido outras coisas que me Aham. deixaram assim, eu não quero saber do meio literário. Tem uma outra autora, duas autoras na realidade, que é a Flávia Miranda e a Josi, foram as únicas que eu me afastei de tudo, mas sempre estava lá, sabe, alimentando, me alimentando para eu não É porque desistir. o vínculo Aí era maior que então, a literatura, né? Era a amizade. nossa, e assim, eu amo essa amizade que nasceu assim do meio literário, que realmente existe amizade. Há algumas que a gente acha que é e não é, mas faz parte de todo o processo, né? Mas elas eu posso falar que foram pessoas que não soltaram a minha mão, né? Porque, cara, para você ter aversão ao meio literário é muito assim, É me que doeu muito. doeu, foi Só que no aí eu sempre, coração. nossa, foi ali bem gatilho mesmo. Então, a minha carreira literária voltou mesmo no ano passado, quando em 2024, e eu sempre escutava falar, a Josi sempre, ai, porque o desafio Mari Salles é isso. E eu, aquela pessoa, jamais eu vou estar no desafio Mari Salles, sempre me diminuindo, mas faz parte do processo do crescimento também. Então, quando foi no ano passado, a Josi falou assim para mim: ai, o desafio tá muito bom, mano, você tem que ir. Aí eu falei, beleza, vamos. Aí quando foi, aí a Josi, não, o desafio não vai ter mais. Eu falei, como assim? Ah, você Meu pegou Deus! justamente a essa época. Quando eu tomei a decisão de voltar para o meio literário, eu falei, não. Aí a Josi falou assim para mim, calma, vamos fazer nós duas. Então a gente fazia. Era muito legal, porque eu trabalhava o dia todo no CLT, e aí à noite, quando a gente chegava, aí ela falou: ó, 8 horas a gente começa, a gente faz uma sprint. Só que ela da casa dela e da minha, né? E a gente ficava, desligava tudo. E foi assim que eu retornei. Aí quando você anunciou que ia voltar ao desafio, aí a Josi corre já falar com ela. Aí e eu aceitei, porque realmente o desafio é você ser uma outra pessoa, ser uma autora de verdade. É tanto que eu já tinha comentado com você lá atrás, que antes eu brincava de ser autora, né? E hoje não. Hoje, todos os dias, eu tenho que me reinventar. Não é só escrever, não mesmo. Não, não, E, a gente e é sente muito na prática, né? Que não é só se escrever, a sente gente na não fala da pele. boca. Quando você Não, porque assim, publicou. Ah, pode continuar. pode falar, desculpa. Não, eu já Ah. ia emendar outra pergunta. Termina quando Não, pode você emendar que a gente voltou. vai. É, porque quando você publicou o primeiro livro, você falou que você buscou editora, você queria toda aquela coisa que é o que a gente aprendeu, é o olhar tradicional de quem não está no meio literário, de quem não conhece a Amazon e as autopublicações. Aí eu queria que você contasse para a gente, para todo mundo saber, quando você publicou esse primeiro livro, não precisa ser tudo, mas assim, um ponto positivo e um ponto negativo que ficou marcante nessa publicação, nessa primeira publicação. É muito interessante essa tua pergunta, que linka muito com um podcast que você e o Yuli gravaram, que assim, eu levo para mim a vida inteira e pessoas que vêm perguntar para mim sobre publicação.
que eu falo assim, você quer reconhecimento no mercado ou você realmente quer só ter seu livro físico? Porque assim, quando eu publiquei na época, eu era um girino, bem pequenininho ali, não sabia de nada, fui jogada ali no meio do meio literário e eu falei, uhul, bora. E aí, quando eu peguei é que eu não tenho mais o meu livro físico aqui, o primeiro. Quando eu peguei meu primeiro livro físico, tanto que depois eu vou falar sobre esse livro, eu vi ali o potencial de uma pessoa que realmente ainda vai chegar muito. Só que ao mesmo tempo, para pessoas que estão começando agora, autoras que estão começando agora, e se realmente tem essa ideia, eu quero publicar para uma editora, tudo bem, pode ir lá publicar e tal. Só que assim, gente, faça o mercado de vocês, né? Porque é muito interessante, porque assim, é bom, é legal você ter seu nome lá na editora, tipo na capa do livro, editora tal, é muito bacana. Mas não adianta você ter o logo da editora e você não fazer teu público. Ainda assim, foi muito positivo porque eu tive o livro físico em mão, falei, caraca, meu, eu tenho um livro, eu consegui escrever um livro. Mas, ao mesmo tempo, ponto negativo, eu não fiz o meu público, eu não fiz o meu Você marketing, achou achando que ele eu ia que se vender sozinho? ia se vender, ia se vender. Então, assim, mas faz parte do. Eu sempre tento ver os dois lados, né? Faz parte do meu crescimento. Hoje eu vejo muito. Se um dia todo mundo me pergunta, mas você não tem um físico? Não, não tenho um físico. Você não pretende? Quem sabe futuramente, mas hoje não. Eu vejo real, assim, como é trabalhar com seu próprio livro, você criando sua própria capa, você criando sua identidade visual, você criando o seu próprio marketing, assim, você está criando a sua própria empresa. É tanto que, como você estava falando, eu estava escutando hoje de manhã no seu podcast, que realmente é muito interessante. Você não é um alecrim dourado na editora. Tem 1.000 pessoas para ela gerir, né? Tipo assim, o seu livro é só mais um dentre 50 que a editora tem que editar, tem que revisar, tem que fazer capa. Então, assim, eu tirei esses dois pontos positivos. É legal? É, mas ao mesmo tempo, cara, faz o seu marketing. Você não é o seu livro, você é você. Entendeu? Você tem que fazer a sua marca, tipo, Flávia Matos, você tem que se mostrar no mercado. Porque o seu livro, como tem um outro podcast que eu li que eu escutei de vocês, realmente é muito interessante, que as pessoas falam, é, nossa, mas fulano, ela tá muito bem no mercado, não sei o que e tal. Cara, fulano, ela não lança um livro por ano. Ela lança 10 livros por ano e tá no mercado ali todos os dias, dando a cara a tapa, fazendo vídeo, fazendo divulgação e tal. Porque, assim, óbvio que não é uma coisa da noite pro dia, mas é um trabalho constante, né? Porque é aquela coisa, você vê os tombos que a pessoa leva, ninguém quer ver os tombos que a pessoa leva para estar ali. Então, essa é a minha visão do que eu tenho do meu primeiro lançamento. É igual também que eu falo, a gente não vê se todos os posts que o autor ou que alguma rede social tem, porque aquele post que não foi bom, talvez foi arquivado. Então a gente realmente tem a superfície da realidade do outro, porque o que realmente acontece é só no bastidor para descobrir. E Com vamos certeza. lá, né? Você já comentou um pouquinho dessa virada de chave, que foi mais ou menos do ano passado para cá, mas teria um outro ponto aí para falar? Quando foi sua virada de chave de falar, não, eu amo a escrita, eu quero viver da escrita, estou fazendo isso porque eu amo, vou largar tudo, ou ainda está em transição? Eu já sei um pouquinho, eu só estou fazendo mistério. Então, quando eu decidi realmente viver da minha escrita, foi quando eu entrei para o Desafio Mari Salles. Porque quando eu entrei para o Desafio Mari Salles, foi aquela coisa, vou testar, né? Vamos ver se que dá, né? E quando você falava, eu te provo que dá para você escrever um livro em 30 dias e você lançar, eu falei, você é balela, Truco! vai não. Não, isso é é TechPix, né, falando assim. E aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou me desafiar. E falando aqui porque nós trabalhamos hoje apenas com a escrita, eu, você e outras autoras, mas tem autoras também que ainda está com CLT e vivendo da escrita. E eu falo, gente,
Dá. É um cansativo? É cansativo. Então, quando eu via que realmente, assim, eu sou uma autora que eu acho que a maioria aqui passa por crises de ansiedade. E na época em que eu estava no CLT, eu estava tendo muita crise de ansiedade. O que me estava me salvando era o quê? Era a minha escrita, porque eu estava fugindo da realidade. Só que também isso não era bom. Por quê? Estava afogando, era uma fuga. Né? E agora, e aí, e Flávio, o que que você faz agora? Você saiu da CLT, você está agora na sua escrita, né? Então, só que ao mesmo tempo que era uma fuga para mim, eu vi que eu estava próximo mais de pessoas, pessoas que eu não conheço e pessoas que através das minhas histórias eu posso ajudar. Então foi isso que eu falei, gente, o meu propósito de vida é fazer as outras pessoas felizes através das minhas histórias. Então, então como é que eu posso fazer isso? É, assim, realmente é uma decisão muito séria, né? Não é uma da noite pro dia que a gente vai, ah, pronto, agora eu não quero mais CLT, tô pedindo as contas. Não, gente, é uma coisa muito bem pensada, muito bem arquitetada, mas a minha decisão foi quando eu vi que a minha sanidade mental no meu trabalho estava me afetando muito e estava chegando a afetar a minha escrita. Eu falei, não, calma, sentei, chorei, respirei, falei, ok, sou mulher adulta, então vamos arcar com as consequências, né, das atitudes. Então eu fui lá, conversei, e é um caso muito sério hoje que a gente está passando, né, que é a saúde mental. E quando eu vi isso, eu falei, não, eu preciso virar essa chave. Mas e confesso para você, Mari, que eu ainda preciso virar muitas chavinhas na minha cabeça. Porque assim, gente, não é da noite pro dia que a gente vira uma chave, né? São várias chaves que estão aqui dentro. Então, aos Você poucos, vai se não. encaixando. E você não comentou, mas eu vou comentar. Teve um momento lá de dezembro para janeiro que a gente ficou mais próximo em que sentido? De fazer reuniões online para a gente estar fazendo planejamento de final do ano, de fazer a parte de identidade da autora, toda aquela coisa assim, vamos arrumar a casa para começar o ano como autora. E você deu bastante feedback sobre isso, de tipo assim, nossa, terminei o dia assim empolgada, cansada, mas é aquilo, tudo que dá trabalho cansa, mas é um cansaço diferente quando a gente tem satisfação no que a gente faz, quando a gente está com a saúde mental em dia, quando a gente está feliz, é um cansaço diferente, é aquele cansaço de yes, ai, agora eu posso descansar. E não do pelo amor de Deus, que desculpa que eu vou arranjar amanhã para não ir trabalhar. Que esse é um dos grandes indicativos de que você está indo para o caminho do burnout, por exemplo. Então, você já mostrou esse Com feedback quando certeza. você experimentou, né? Um dia vivendo como escritora. Aí você, cara, dá para fazer tudo isso? E, nossa, que legal! E aí vai É. virando, né, essa chave de percepção, tem que experimentar. Você nunca ia ter essa sensação se você não experimentasse, né? Se não aproveitei o recesso do final do ano, e todo mundo, você vai viajar? Eu falei, não, eu vou trabalhar. Como assim você vai trabalhar? Então foi uma experiência muito boa que eu vi que realmente é, dá resultado. E como eu até te comentei, eu falei, meu Deus do céu, quando você coloca no papel tudo que você faz durante o dia, né, você fala assim, você faz várias coisas, né, mas ao mesmo tempo que até no meu CLT, eu juro pra vocês, meu Deus do céu, dá logo 18 horas pra eu ir embora. E aqui não, meu Deus do céu, por favor, não dê 18 horas, porque ainda eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas é algo que te dá retorno, é algo que você vê que está sendo concretizado, que está retornando para você. Então, esses 2 meses, vou falar, né? Faz 1 mês e 10 dias. Inclusive hoje faz 1 mês e 10 dias que eu saí do meu CLT e tô assim, gente, é trabalho atrás de trabalho, é se inovando constantemente, né? Porque não se você quer resultados, você precisa fazer coisas diferentes. Não, se você faz a mesma coisa todos os dias, a Mari, coitada, ela já não me aguenta, eu chamando ela no privado. Mari, não tá aqui. Não, tenta isso daqui. E, gente, o negócio é tentativa.
principalmente nesse mercado que a gente está hoje, principalmente no mercado digital que a gente fala hoje. É tentativa. Ai, não deu certo isso, tenta outra coisa. Ai, não deu certo. Vai tentando até quando a gente fala encontrar headline de milhões, né? Que a gente ainda não Até encontrou. chegar, exatamente. Não tem. A última headline é a headline de milhões, é a que vai dar certo. Então, enquanto não der certo, você tem que inventar, tem que mudar. É cansativo. E pensando nessa exaustão, eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência, porque pensa, gente, eu falo, a Flávia realmente foi um momento ali de muita inspiração, porque quando ela decidiu fazer a transição de profissão para viver da escrita, ela ganhou um super presente para provar, para ela ver assim, você quer viver da escrita, então prova. Conta um pouquinho aí da sua aprovação de viver da Nossa, escrita. ó, no mês de março, eu falo que eu vou colocar esse. Sabe o calendário, quando a gente faz alguma coisa especial? Então, mês de março, A gente literalmente, foi tá um mês rindo assim que, agora, olha, tá? Porque tava agradeço. chorando. Nossa, é real. Foi assim um mês de aprovação. Estava eu ali, simplesmente, galera, meus amores, a Amazon bloqueou a minha conta. E o que que eu fiz? Gente, na hora eu chorei, óbvio que você que vive da escrita, fazendo a transição, o que que você faz? A Amazon bloqueou todos os meus livros, tirou todos os meus livros da, da plataforma e eu fiquei assim, Mari do céu, o que que eu faço? Fui no PV da Mari, chorei pra ela, ela falou, calma, respira, a gente vai dar certo. Então, assim, tudo no meio, neste meio é o quê? Você ter paciência e respirar, não fazer as coisas com, como é que se diz? Com de supetão. Não, analisa tudo que Nada com porque emoção, né? Realmente nada traz com um pouquinho para o emoção. Por racional. porque na hora em que eu estava trabalhando, era de domingo, e aí eu estava com uma outra autora e do nada eu virei pra ela e eu falei assim: "Flávia", porque a outra autora se chama Flávia, "meus livros sumiram da Amazon". Ela: "Como assim?" Eu falei ela: "Não, espera aí, eu já tô achando aqui teu nome". Quando ela clicou no F5, sumiu tudo. Aí ela respira, Flávia, e ó, falando pra pessoa ansiosa que já estava se debulhando em lágrimas, e ela falou: chama a Mari. E o Mari do céu, socorro. E eu falei, Flávia, a Mari não tá me respondendo, pelo amor de Deus. E ela respira, e eu tentando respirar, bebendo água. E a Mari, a gente entrou numa ligação por vídeo, e aí ela fez todo o checklist de tudo que tinha que fazer. Então, e eu fazendo, não, Mari, eu fiz isso, isso aqui. Mas é uma coisa também, uma dica que a Mari sempre dá pra gente. Faça as coisas com calma. Nada É, com pressa vai dar resultado. E aí, nesse dia, foi o dia em que, assim, depois que eu conversei com a Mari, eu fiquei em choque durante uma semana, porque todos os dias era algo que estava, ao mesmo tempo, era uma briga dentro de mim. Não vai dar certo, homeostase. Não vai dar é, certo, que essa palavra que já virou a minha amiga. Não vai dar certo e ao mesmo tempo vai dar certo. Não vai dar certo. E eu ficava nessa briga o dia inteiro. E o que que eu fazia? Teve gente que não largou minha mão, conversou comigo, a gente trabalhava junto, eu criei banner, eu escutei podcast, eu consegui trabalhos fora, trabalhos editorial. Então, assim, gente, você se vê numa situação de risco, de tá te ameaçando uma coisa que você quer muito, é aquela coisa, veja a solução dentro do problema. E eu falei: "Não, vai dar muito certo e vai dar porque o muito certo". conselho Eu que eu dei para a constantemente. Flávia foi isso. A questão não é se voltar ou deixar de voltar, é quando, porque voltar vai. Fiz todo o questionamento. Você tem realmente duas contas na Amazon? Não. Você já logou no computador de outra pessoa que também tem? Não. Você ajuda alguém e está logando? Não. Então, tudo é não. Então, assim, não tem chance de falar que você tem duas contas. Então, agora é só o quando. E aí, o quando é triste mesmo, é desesperador. Só que vai Era voltar. esse quando aí. Eu falei, não é se, porque a gente fica nessa do e se minha conta não voltar, não vou poder mais ser autora?
Não, volta. Se você está seguindo a diretriz, volta. Mas a questão é o quando. Pensa, aí a Flávia, recebi mensagem de volta da Amazon, falaram que vão continuar com a informação. Daí eu ficava desesperada com ela, respirava, eu falei, pronto, mas deixa ela desesperada e eu venho com o racional, porque nesse momento, gente, precisamos ter alguém para nos ajudar de forma racional, justamente para isso. A gente vai estar na emoção. Então tem que vir alguém com um lado racional para tomar as atitudes, porque é o trabalho. E no trabalho não dá para você sentar e chorar e de repente vai surgir. Não, manda e-mail para quem, vai conversar com quem, se respondeu que vão continuar assim, qual que é o próximo passo? Não está voltando, falei com fulano, aí eles falam 5 dias, e aí realmente, o que eu faço nesses 5 dias? Continue a nadar, gente. Dory, nossa filósofa Dory tá sempre aí. esteve certa, continue a nadar. Não, e é aquela coisa também, né? Porque quando você desapega de uma situação, as coisas acontecem, né? E eu tava com muito apego. Quando eu desapeguei, eu falei, quando eu aceitei, eu falei, tá bom. Então é isso? Ok, então eu vou continuar fazendo outras coisas, vou me reinventar. E quando eu me reinventei, foi quando eu estava. Gente, eu estava fazendo uma outra coisa aleatória no dia. Que quando chegou o e-mail, estava me trocando, aí chegou a notificação no celular, reativamos sua conta. Eu só li isso, reativando. Eu nem sabia o que era o restante do e-mail. Eu só liguei pra Mari, eu falei, Mari, voltou minha conta, não sei o quê. Aí comecei a fazer vídeo de agradecimento. Mas é assim, gente, uma coisa também, agradeça por tudo que acontece na tua vida, porque isso te transforma em algo melhor. Por mais que no momento a gente fala, pô, não sei o quê e tal, tal, tal. Não xinga, gente. Tudo que acontece na nossa vida é por algum propósito. Lá na frente você vai entender e você vai estar rindo disso. Porque eu ri muito depois. Eu falei, gente, olha o que eu passei por isso. Que eu tô falando? Mês de março foi, ó, o mês. Eu agradeço. Mas, assim, foi uma E experiência mostrou muito boa. exatamente, você não tem de onde tirar dinheiro. Como que você vai fazer? E a Flávia teve a oportunidade de olhar para esses outros procedimentos editoriais e de estar contribuindo e fazendo essa verba extra. Todo mundo. O autor não dá para ser só autor. O autor, ele é tudo. Então, onde você pode Não dá só pra desenvolver escrever. mais, ajudar outros autores e tirar essa fonte de renda extra, porque é isso. Esse é o plano B. O plano B não é ir voltar para a CLT. O plano B é dentro do que eu tenho. Aonde mais eu posso mostrar a minha competência? E a Flávia a Flávia Nossa, foi. foi um baita, assim, mostrou que realmente ela quer ficar, porque me fala, gente, 1 mês que você decidiu fazer essa transição e você perdeu o lugar que você tinha, onde você tirava o seu dinheiro. Foi Nossa, gente, aí real, mas superação, assim, Flávia. total. E agora eu quero saber um pouquinho sobre o que é um lançamento de livro ideal para você. Na O hora de você. lançamento de. Pode ir para qualquer lado da parte editorial, do processo editorial, mas vamos dizer assim, é o seu. Estou lançando um livro. Esse livro foi maravilhoso. O que ele teve de maravilhoso? Olha, de todos os meus livros que eu já lancei, o meu lançamento ideal. Eu sei que é uma coisa que eu aprendi com você, né? Vamos ter nossos corações quentinhos quando a gente vê nossas camps, né? E o meu lançamento ideal foi o Amor de Verão. Esse lançamento, você não tem noção como eu tive o gostinho. Assim, eu sempre vou falar, porque ele deu assim o meu pontapé para a volta do meio literário. Por quê? Por que que ele foi o meu lançamento ideal? Porque eu vi ali que, assim, por mais que que eu estivesse com pessoas próximas a mim, porque eu sou muito de tocar, eu pude sentir através das mensagens das pessoas
que me leram, de falar assim, nossa, eu amei, a sua escrita é fluida, sua história tá muito boa. E eu falei, gente, esse é meu lançamento ideal, é o lançamento ideal que eu quero. Tipo assim, eu entendo que as outras coisas são consequências de todo o meu trabalho, mas para mim esse é o lançamento ideal. É das pessoas virem até mim e falar assim, gente, eu precisava ler a tua história, nossa, a tua história é muito maravilhosa. Eu falo, meu Deus do céu, é assim, é isso que eu A quero para minha aceitação do vida. leitor, E com certeza. sabe? É óbvio que a gente almeja ser reconhecida, tá todo mundo, mas aquela pessoa que olha pra ti e fala e te manda uma mensagem que aquece o teu coração, que você desacredita, porque querendo ou não, não vamos fazer aqui, né, o castelo da Cinderela, mas vamos realmente falar a real, porque tem dias que não é difícil se levantar da cama, fala, não tô bem, não vou fazer nada. Aí você olha pra você e fala pro espelho, você tem que ir porque você é a sua empresa, então você vai. Mas isso que dá aquela confirmação de que tu tá no caminho certo, sabe? É você construir um mundo para uma pessoa, é você fazer a pessoa viajar sem sair da sua cadeira. Para mim, esse é o lançamento ideal. É você, através do livro, mostrar que, por mais que seja duro perder alguém, por mais que seja duro você engravidar e o pai comprar cigarro e nunca mais voltar, você tá dando um significado ali. Tá dando validade para aquela mulher, você tá dando validade para aquele pai, para aquele leitor. Então, assim, eu acredito muito que o lançamento de todas as autoras que eu conheço sempre tem. E assim, uma coisa que eu acredito muito, o sentimento do escritor, ele se comunica com o sentimento do leitor. E isso que faz essa conexão linda e ser maravilhosa. Eu não sei se eu te respondi bem essa pergunta, Não, mas é foi, isso que eu foi. sinto. Era para. Tem que ser criativo mesmo. Ir para a linha de chegada para mostrar e para dar um feedback, porque às vezes a gente fica na reflexiva sobre o que é o sucesso, como eu posso considerar um livro que foi sucesso. E olha, você está trazendo uma perspectiva totalmente diferente, porque para alguns é dinheiro, para outros é estar no top 10, top 100, e você trouxe a aceitação do leitor. E eu também acredito muito nisso, que ter esse feedback vale milhões também. E para a gente É, encerrar, com certeza. Flávia, quero que você dê uma dica, aquela dica especial para os autores que estão ouvindo, desde que seja autor já de longo prazo, que quer começar a escrever. Que dica que você dá para ele? Eu vou dizer uma única palavra, que é o que está no meu lambe-lambe. Constância. Mantenha a constância. Mantenha a constância nas suas postagens, mantenha a constância na sua escrita, mantenha a constância. Porque assim, gente, o que você postou hoje foi legal, amanhã já não vai estar. Então, se você está mantendo essa constância sempre, você vai se renovando e você sempre vai estar ali, né? Piscando ali, sabe? Piscando, essa autora tá aqui, essa autora tá aqui. Então, mantenha a constância. Porque essa crise que eu passei em março É. uma coisa que eu sempre que eu falo para as pessoas, tudo tem poder, o espírito da palavra, o espírito da escrita. Então, o que eu coloquei no meu lambi-lambi, que lá está escrito Kyodoshin, que é uma palavra em japonês que significa espírito de busca e constância. Então, assim, eu poderia muito bem, como eu falei com a Mari, não vou escrever hoje, não vou postar, não vou fazer nada porque eu tô sem livro. Não. A Mari falou, continua postando, continua trabalhando normalmente. Foi isso que eu fiz. Vou falar para vocês, foi fácil? Não, porque Não. teve dias que doeu na minha pele, doeu nos meus ossos, porque eu pensei, bem humana, isso é realmente para eu ter certeza do que eu quero. E realmente é isso que eu quero. Mas o universo, ele tá me testando para eu ser melhor do que eu fui ontem. Uma frase com uma amiga minha que mora comigo, que ela fala: seja 1% todos os dias melhor. Então, seja 1% melhor hoje, seja 1% melhor amanhã. E é a constância. Mantenha a constância sempre. Maravilhoso! Muito obrigada, Flávia, inspiradora.
E realmente, bora lá, né? Vamos continuar, porque é isso, a gente só separou meia hora, 40 minutos e a gente volta para a escrita, volta para o nosso processo editorial. Muito obrigada a todos que ouviram. Deixa suas redes, Flávia, onde te encontrar e estamos aí. Me encontra no Instagram, bem inglês. Autora Flávia Matos. No TikTok, autora Flávia Matos. Por favor, eu acho que todas as minhas redes sociais é autora sim. Flávia Matos. Todas as minhas redes sociais. Se não me encontrar nas outras redes sociais, vai lá no meu perfil, no Instagram, que lá também tem o meu site, onde me encontrar em tudo, que tem um site babado, babadeira. Lindão. E é isso, gente. Um beijo, até Obrigada, mais. Mari, por esse convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.